Os dois são melhores amigos e eles se conhecem durante um festival ou algo assim, quando a garota ajuda a ele a vender os seus acessórios de flores no Fundamental. Desde então, os dois são inseparáveis. A garota, curiosamente, é bem engraçado. Ela tá sempre junto com o protagonista, falando sobre ele, elogiando de todas as formas, falando que ele é o melhor homem possível. Se todos fossem iguais a eles, seria uma maravilha. Descaradamente, ela tá apaixonada pelo protagonista, mas não aceita, não percebe sobre os seus reais sentimentos. Ela continua nessa friendzone porque ela quer. Mas a partir do momento em que aparece, surge uma outra mina, uma nova concorrente na frente do protagonista, a história muda. E será que essa garota vai realmente querer continuar a ser amiga, a melhor amiga do protagonista? E o nome desse anime é Danjo no Yujo wa Seiri Tsuru. Traduzindo seria mais ou menos assim: a amizade entre homens e mulheres? E aí eu te faço essa pergunta, será que existe mesmo? Pelo menos uma coisa eu sei, nesse anime provavelmente não tem. E logo logo, essa mina de cabelo azul vai perceber que se ela não agir o mais rápido possível, seu melhor amigo vai ser tomado. Então se quiser acompanhar esse resumo, bora pro vídeo. O garoto não tava vendendo os seus acessórios, acho que era no festival ou algo assim. E nesse instante ele percebeu que ele não era bom como vendedor, ele era péssimo nisso. Dentre os 100 itens que ele tinha, apenas 5 foi vendidos até agora. Ele pensa que poderia vender amanhã, mas isso seria basicamente impossível, já que nesse dia ele só conseguiu 5, quem dirá 95 amanhã. Quando ele volta para sua sala de aula, onde estavam todos os seus itens, os acessórios que ele tinha feito, ele avista uma linda garota à sua espera, com seu leitinho nas suas mãos. Nesse instante, ela vai pra cima do protagonista, perguntando onde ele estava até agora, avisando pro Natsumi Yu, para esse protagonista, para não largar a loja, já que tinha algumas garotas olhando pros seus acessórios enquanto ele esteve fora. Ao saber disso, o garoto fica bem animado, mas fala que não ia, de qualquer maneira, vender mesmo. Então tava tudo bem. Mas para sua surpresa, a garota que tava ali comenta que vendeu sim, mais do que ele. Os 27 acessórios que tava ali na mesa sumiu, simplesmente venderam. É isso, exatamente isso. Ela se aproxima dele e, observando a reação do garoto a todo momento, pergunta por que ele estava desviando seu olhar, e ele responde nos seus pensamentos que não dá, já que ela é bonita demais, confessa, admitindo isso nos seus pensamentos. A garota pergunta mais uma coisa: por que ele tem que vender os seus 100 itens? Ela estava bem curiosa, porque a professora do clube de ciências contou para ela isso. Insistindo com seu olhar, o Natsumi teve que contar o motivo dele ter que vender os seus 100 acessórios durante esses 2 dias de festival. Futuramente ele queria abrir uma loja para vender os seus produtos, seus próprios produtos, mas os seus pais eram contra isso, já que queria que o seu filho tivesse um emprego estável. Por isso, eles fizeram um combinado: se caso ele vendesse 100 acessórios dele, poderia fazer o que quisesse. A garota, ouvindo os seus planos de futuro, querendo uma vida instável, nada garantido para o seu futuro, ela tira sarro dele, dizendo que era um sonho infantil. Como faltavam 68 itens, ela mesma pede pra ele se preparar, já que ela, a própria Inuzaka Himari, vai vender todos esses itens nesses 2 dias. Amanhã, 2 anos depois daquele primeiro encontro estranho entre esses dois, os dois estavam no ensino médio. A Himari ainda continuava ajudando o garoto como a garota propaganda, vendendo seus produtos online. Só que diferente de antes, a garota de cabelo azul, a Himari, cortou seus cabelos. E para minha explicação para isso, eu acho que ela cortou porque ficou bem desconfortável, já que o garoto não olhava nunca para ela, não estava dando atenção que ela merecia, já que ajudava ele a qualquer momento. Como ela percebeu que o garoto não se dava bem com garotas lindas, a Himari resolveu cortar o cabelo por esse motivo. O Natsumi não fica desconfortável ao lado dela o tempo todo. Já deu pra perceber, né? Eu sou fã de cabelo, pelo menos para garotas de anime, eu sou fã de cabelo longo. São pouquíssimas personagens femininas que combinam bem de cabelo curto no mundo dos animes. Mas voltando, o protagonista estava concentrado no seu trabalho e a Himari, de repente, vem por trás dele, impressionado com a peça que ele fez, abraçando o Natsumi. O garoto fica desconfortável e pede para ela não abraçá-lo enquanto estava trabalhando
nos seus acessórios. Himari já estava bem impaciente, já que o cara estava ignorando, faz mocota ela, faz um tempão, ignorando a sua existência que estava ao seu lado. Como ela estava impaciente, ela senta no colo dele, falando que já chega de trampar por hoje. E amizade, hein? Amizade bem colorida. Querendo terminar o seu trabalho, ele vai pro outro lado da mesa, mas ela não deixa barata assim. Ela sai daquela mesa e pula nas suas costas de novo, mesmo pedindo, a Himari não larga de jeito nenhum dele. Durante aquele festival do Fundamental, com a ajuda da garota, da Himari, conseguiu vender todos os seus itens, seus acessórios que havia combinado com seus pais. E aqui temos um flashback, quando o Natsumi pergunta pra ela por que salvou o garoto naquela situação. Aquela situação de vendas que ele estava passando um maior sufoco. Himari responde que não o salvou. Ajudou porque queria vender. Ela levanta da cadeira, fala que apoia e vai abrir a loja de acessórios de flores junto com ele. A Himari conta pra ele que viu ele trabalhando nas salas de ciências da janela do corredor, mas ela mesmo chamando por ele, o cara a ignorou. E também sabe que o Natsumi cuida muito bem das flores do jardim da escola, observando que ele fica triste e chorando quando corta as flores, até mesmo dando seus próprios nomes para cada uma das suas flores. A intenção dela era só comprar o colar que tinha ali, mas vendo a situação das vendas do garoto, pediu a ajuda do irmão e custou bem caro. Por isso que ele tá devendo uma pra ela, pedindo pra dar. Nessa hora aí, eu fiquei tipo, que? Como assim? Que essa garota tá perguntando? Essa daí tá maluca? Mas o que ela queria dizer é que a Himari quer ver os seus olhos brilhando só pra ela. Quando o protagonista tá trabalhando nos seus acessórios, os seus olhos brilham. Brilham tanto quando estão focados e são lindos. Por isso que ela quer esses olhos só pra ela. Pra que o Natsumi mostre esse lado dele só pra Himari. Em troca, ela vai vender todos os seus produtos e vai compartilhar esse destino com Best Friend. Voltando pro presente, o Natsumi pergunta o que aconteceu com a agência de talentos que a procurou dias atrás. Ela responde que recusou, já que são melhores amigos, vai focar nos seus acessórios e ajudar o garoto a vender eles. O que vai sobrar é se casar com ele caso não abra sua própria loja até os 30 anos. Natsumi pede para parar com essa brincadeira porque o irmão começou a ficar em cima dele, chamando ele de cunhadinho toda hora quando os dois se encontram. Himari conta ao protagonista se caso ele não encontrar uma namorada ou não se casar, o irmão não vai parar de chamá-lo de cunhadinho de jeito nenhum. A amiga se aproxima, cutucando seus braços, perguntando se ainda gostava daquela garota no primário, quando encontrou com ela na viagem escolar. Perguntando se é por isso que ele não tá indo atrás de nenhuma até agora, dando o conselho de que é bom ser sonhador, mas deve cair na real e começar a olhar para garotas da realidade e arrumar uma namorada. Natsumi avisa para ela que se ela não ficasse grudada nele a todo momento, até que isso seria possível. Não entendendo a situação que ele se referia, a Himari aponta que falta ele ser atraente. Por outro lado, ela já arrumou alguns namorados já. Mas esse relacionamento não é duradouro e ela e os seus namorados se separam rapidamente. O garoto conta que alguns caras disseram que a culpa dessa separação era do próprio Natsumi. E pelo menos a garota de cabelo azul entende o motivo da separação. Quanto a garota, a Himari estava com o seu namorado, o assunto sempre era do seu best friend, o do Natsumi. Por isso que deixava os seus namorados desconfortáveis, sempre falando do seu melhor amigo. Mas no fim, para a garota, era só um passatempo para ficar com um homem. Nesse momento, o Natsumi pergunta se ela vai mesmo esperar a loja abrir para se casar. Himari responde para ele que sim, mas já que não vai querer se casar com ela, acabe tendo um casamento arranjado no fim, com um velho talvez. Natsumi, intrigado, pergunta se isso ainda acontece. A garota responde que sim, ainda acontece sim depois do ensino médio. Se caso acontecer isso, fala que vai dar cobertura pra ela, já que são melhores amigos. No fim, a garota só tava zoando com a cara dele, deixando o cara bem puto. Pelo menos essa daí é muito engraçada. Tirando uma com o protagonista, enquanto olhava o endereço de entrega, ele lembra da conversa no Fundamental com a Himari, dela desabafando que seria bom se os caras fossem iguais ao Natsumi, comentando que nenhum dos dois vai conseguir se casar nesse ritmo. Então ela teve uma brilhante ideia. Se caso
estiverem sozinhos até os 30 anos, convida o protagonista a morarem juntos. Para surpresa dela, ele recusa a proposta, querendo uma garota menos barulhenta e mais fofa que ela. A garota alegre pula em cima do Natsume, achando isso o máximo, que pela primeira vez ela levou um fora de um cara. Voltando, a Himari estava mexendo no computador e quando um cara aparece do lado dela, perguntando se o Natsume era o seu namorado, comentando que os dois nos combinavam. Mas a mina responde pra ele friamente: Uou, cara tomou uma patada e tanta, dizendo em seus pensamentos que quem não vê o valor do Natsume não tem direito de nos julgar, respondendo que sim, aí existe amizade entre garoto e garota, respondendo a sua própria pergunta. E ficaria triste se caso a futura namorada do Natsume não aceitasse esse tipo de relação entre eles. Sim, com certeza. Relacionamento bem estranho de amizade entre os dois. A garota sempre agarrada, pulando e abraçando o Natsume. Super normal, hein? É claro que a namorada dele vai aceitar. Natsume foi comprar bebidas na máquina de venda e avista uma gata. Ele fica encarando a garota linda descaradamente mesmo depois de ser notado. Ele pode não ser bom em lidar com garotas lindas, mas gosta delas, já que usam como referência para os seus acessórios. Imaginando quais peças combinaria com a garota que estava ao seu lado, ele nota que um de seus acessórios estava no pulso da garota, que foi vendido no festival do Fundamental. Quando ela ia escolher, do nada a corrente da pulseira dela quebra, ficando incrédula e triste. A garota, ainda olhando para a garota, se pergunta como consigo olhar nos olhos dela. Normalmente não consigo fazer esse tipo de contato visual com estranhos. Notando que a garota estava triste pela sua pulseira, ele fala para a garota que conseguia consertar a sua preciosa pulseira. A linda garota grita questionando o que ele quer de repente. E o cara se arrependeu de ter comentado isso para a garota e saiu correndo do corredor, imaginando que se contasse isso para Himari, com certeza ela iria tirar sarro da cara dele e com certeza teria que guardar esse segredo. Mas no dia seguinte, ele não resistiu e contou para ela durante as aulas, conversando no Zap. A garota dá um soquinho no Natsume por ter a ignorado e quando ia reclamar pra garota, o professor chega ao seu lado e leva uma bronca pra não atrapalhar a Himari durante as aulas. O cara se ferrou e a culpa é totalmente da Himari, que garota esperta. No intervalo, o seu amigo entra na sua sala de aula e a Himari do nada surge debaixo dos braços do Natsume. E os dois, tanto a Himari quanto o amigo do Natsume, começam a discutir para ver quem tem a posse do Natsume. E esses dois namoravam durante o Fundamental. Natsume, curioso, pergunta para os dois por que eles não se davam bem. E a Himari explica esse motivo, ou melhor, grita na janela o motivo de se separarem. Esse cara, o mulherengo, faz jus ao seu nome. Ele namorava 5 minas ao mesmo tempo, incluindo essa garota, a Himari. Por esse motivo, ela sofreu bullying, mas mesmo assim não era amor de verdade. Ela só tava ali namorando o garoto como passatempo, assim como os outros caras. Makishima então, depois desses farpas entre os dois, conta o que veio fazer na sua sala de aula, confirmando com um amigo depois que encontrou com uma mina linda, máquina de vendas, ontem, apresenta a Arin, aquela garota de ontem, que veio pedir para consertar a sua pulseira. Aparentemente a Himari conhecia essa garota e as duas, por incrível que pareça, o destino, são amigas de infância e se conheceram por causa do irmão e da irmã de ambos que estudava na mesma escola. E conta também que o Natsume no fim também tá no meio. A irmã da Rin foi ela a responsável que divulgou seus acessórios e fez tanto sucesso durante o Fundamental, quando ela ainda era modelo de revistas. A garota entrega a sua pulseira pro Natsume analisar, observando que o cara tava pensativo demais. Ela fica bem preocupada e encara, perguntando se não dava mesmo pra consertar. Himari intervém, defendendo o Natsume, dizendo que ele não se expressa bem com pessoas que ele não conhece e pede pra garota não ser má com o Natsume. A garota responde que não tava sendo. Depois de olhar no espelho, vendo a sua cara horrível, assustadora, pra cima do protagonista, fica assustada com ela mesma e cai da cadeira. Natsume, observando, presume que ela seja... Mas Himari diz na cara dela justamente o que o Natsume estava pensando. A garota fica rindo da cara da Rin e em seguida
Arin segura e levanta a Himari com uma mão só. Essa daí é muito forte pra caramba, só com uma mão, hein? Abrindo uma brecha nesse intervalo, Himari aproveita e apalpa os seus melões. E só piora, porque depois disso, Arin sacude ela sem parar, deixando ela tonta. Natsumi começou seu trabalho e a amiga fica curiosa sobre o garoto. A Himari conta que ele fica bem focado quando tá trabalhando na sua arte. Tanto é que ele acaba conseguindo ignorar o que tá à sua volta, perguntando se queria testar algo. Quando terminou seu trabalho, Natsumi fica bem confuso, porque as duas que estavam à sua frente estavam rindo da sua cara. É porque o seu cabelo tava todo cheio de laço. E pra melhorar, olha esse gritinho. Após sair da escola e se despedir do garoto, Arin pergunta se os dois são namorados depois. Himari nega e pergunta pra garota também se ele é o seu tipo. A garota fica envergonhada e fala que não era isso, enquanto a Himari pensava que os dois iriam ser melhores amigos para sempre. Enochi pergunta se já teve uma declaração amorosa de alguém que nunca tinha visto. A Enochi, no caso, Arin. Ela não tinha ideia de quem era ou como era essa pessoa, e tinha a sensação de que estava por perto esse tempo todo. Mostrando a foto da Himari com os acessórios, ela descobriu que o nome da loja online era do Natsumi. Ele que fazia os seus próprios acessórios e vendia de forma online, usando a Himari como sua modelo. E no fim ela pensa que ela foi muito arrogante por achar que só ela sabia do seu próprio valor. Agora havia mais uma pessoa que sabia dos seus talentos. Será que é agora que ela vai perceber seus reais sentimentos de que tá apaixonada pelo Natsumi e também que está em perigo de perdê-lo para essa mina que acabou de chegar, a Arin, a Enochi? Provavelmente não. Eu acho que vai demorar muito mais, uns 3, 4 episódios, ou na metade da temporada, para ela realmente de fato começar a agir com a intenção de conquistar realmente o Natsumi. Mas se bobear, ela vai continuar na friendzone mesmo após perceber os seus sentimentos, porque será tarde demais. Porque a Enochi parece que tá gostando do protagonista também, depois de consertar sua preciosa pulseira. E olhe lá, hein, a Himari pode perdê-lo pra sempre, já que se Arin começasse a namorar com Natsumi, não iria aceitar o tipo de relacionamento deles, porque olha, a amizade deles vai muito além de um relacionamento normal entre amigos. A mina basicamente nem tá namorando o garoto, já sai abraçando, grudando nele a todo momento, até senta no colo do protagonista. É claro que se fosse aqui no Brasil, seria até que, entre aspas, normal, mas no Japão é muito estranho. Mas enfim, esse foi o anime da garota que aparentemente tá descaradamente apaixonada pelo garoto, mas não percebe. Foi bem divertido de acompanhar, por mais que eu não esteja torcendo por ela por enquanto. Ela é muito divertida e engraçada quando entra em cena, provocando Natsumi. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, e até o próximo vídeo.